Fala pessoal, boa noite. Boa noite. A gente está aqui hoje no nosso primeiro podcast para vocês. A gente vai contar hoje um pouquinho sobre a história da tribo. A gente está aqui, com o pastor Álvaro, a pastora Luciene. E a gente vai dividir um pouquinho com vocês sobre a história deles aqui na nossa região e toda a história da tribo, o caminho que a tribo trilhou para chegar onde a gente está aqui hoje. A gente vai dividir um pouquinho sobre o coração dos pastores e a essência da tribo. É isso aí, pessoal. Beleza, a turma aí que está nessa estreia agora Primeiro do podcast. Primeiro. A gente não está acostumado. Eu não estou muito acostumado com isso não, sabe? Assim, eu sou aquele cara que fico atrás das câmeras, escondido, né? E o Senhor, Ele tem falado que é um tempo da gente estar divulgando aquilo que tem acontecido, falando sobre as coisas que Deus tem feito, no nosso meio, né? E para mim está sendo assim, uma novidade, né, cara? Mas está sendo bem legal. Diga aí, Lu. É isso aí. Para mim também é novidade, porque eu gosto de ficar nos bastidores. Vamos ver no que vai dar, né? Tendo dito isso, eu gostaria de deixar aqui um texto para vocês, então, para a gente iniciar esse bate-papo. Acho que esse texto é fundamental, tem tudo a ver com a identidade da igreja. É o texto de 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 8, vai dizer assim: da tribo de Gade, alguns ofereceram seu apoio a Davi e aliaram-se a ele em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares, que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. Seus rostos eram fortes e decididos, como de um leão. Eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças galopando sobre os montes. Aí lá no 14 vai dizer assim: esses nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade, chefes do exército menor, o menor deles, chefes dos exércitos. O menor deles valia por 100 homens e o maior valia por 1000 soldados. Esses eram os gaditas. Tendo dito isso, fala aí um pouquinho aí, de como foi dar início, como que começou a ideia de chegar aqui em Petrolina e dar início à tribo de Gade. Então, cara, a ideia, assim, eu até falei, eu sugeri, vamos falar um pouco da história, da igreja, porque assim, é uma história bem marcante, na verdade é um casal de missionários, que na verdade a gente nem sabia que era missionário. A gente congregava numa igreja lá em Niterói, e lá a gente servia na igreja, eu ministrava no louvor da igreja. A igreja tinha uma escola de missões, e eu algumas vezes, assim, eu fui motorista dessa escola, pegando um missionário no aeroporto, levando para o sítio, que é onde é a escola, ou pegando na rodoviária, levando, fazendo esse trajeto. Só que eu olhava e falava assim: não, isso aí não é para mim não, porque eu já sou casado, já estou com um filho pequeno, Lu? E as condições, eram difíceis para nós, porque a gente desejava, de fato, fazer a escola, mas tinha uma mensalidade que nós não tínhamos nem condições de pagá-la. Mas queimava no nosso coração, e ao mesmo tempo a gente pensava assim: cara, isso não é para nós, é para os jovens, que eles podem fazer e têm liberdade para fazer. Mas, quando foi em 2009, nós visitamos essa cidade, e eu, assim, simplesmente fiquei apaixonada pela cidade. Na minha adolescência, eu fui ao cinema, acho que umas 2 vezes sozinha, para assistir o filme O Alto da Compadecida. Nossa. E eu fiquei apaixonada pelo Nordeste, e eu escutava o barulho do vento, e os irmãos achavam até estranho quando eu cheguei aqui. Eu gostava de ficar escutando o barulho do vento, que o barulho do vento do Nordeste é inigualável. E eu me satisfazia só de escutar o barulho do vento. E em 2009 eu falei: olha, se for da vontade de Deus a gente fazer missões nessa cidade, eu vou. Aí começou um conflito dentro de nós. Na verdade a gente estava congregando nessa igreja local. Eu nem imaginava assim fazer missões, só que meu pai, ele veio morar aqui em Petrolina. Ele veio morar em 2009, eu acho. Não, 2009 ele já estava morando uns 6 anos aqui já. Já estava uns 6 anos morando aqui. Em 2009 foi quando a gente visitou. veio. A gente visitou. Aí a gente acaba entrando, já a gente está com algumas perguntas aqui que o pessoal fez, a gente acaba entrando em umas aqui que eu acho bem... a gente já consegue responder, que é: como souberam que era para Petrolina que vocês tinham que vir servir? Então, isso daí foi uma coisa muito doida, Então, a gente estava congregando, vivendo a vida de igreja local, e quando eu visitei meu pai aqui em 2009... olhei a terra, eu falei assim: pô, muito legal, gostei da cidade. Só que eu falei assim: não, morar aqui eu não moro. O que impedia? Porque A aqui praia. não tinha mar, Eu falava assim: não, cara, eu gosto de surfar, eu gosto de estar no mar. Demorou tanto para a gente morar em Niterói, agora que eu estou morando em Niterói.
eu não vou querer sair daqui, vou querer ficar aqui. E foi isso. Mas quando eu cheguei lá, assim, começou a acontecer algumas coisas com a gente, né, comigo, com o Lu, e que começaram a mexer dentro de mim, sabe? Uma vez eu estava dirigindo no carro e um calor, assim, nosso carro, né, sem ar, e aquele calor, aquela correria em Niterói, e um caminhão me fecha. Aí me fecha, e aí eu olhei, aí eu estava já quase gritando. Aquela velha fechada. Aquela velha palavra de bênção Ô, irmão. né? Ô, abençoado. E a Lu olhou para mim e falou assim, olha o que está escrito na placa do carro. E estava assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sabe? Eu cresci no Evangelho, cresci escutando meu pai falar e pregar, e ouvi pessoas falando sobre o amor de Jesus. Só que aquilo entrou dentro de mim, uma placa de um carro que eu li, naquela hora de estresse, parece que aquela mensagem, ela entrou dentro de mim e ficou martelando na minha cabeça, sabe? E graças a Deus, Deus usou a minha esposa, né? Você sabe como é mulher, né? Aí eu comecei a questionar. Você está amando o seu próximo? Quando a gente ama o próximo, a gente dá a vez para ele. Então, se de fato nós somos cristãos, não se importe se o cara passar na tua frente. Para quem não conhece, né, gente? Essa é a pastora Lu. Essa é a pastora Lu. No momento certo, ela vem com uma... Exato. Antes de ser a Um pastora leve Lu, carinho ela sobre- era uma mulher que confrontava. E aí, cara, eu fui para casa e continuei vivendo a vida da gente lá em Niterói. Só que começou a acontecer algumas coisas dentro de mim. Deus virou uma chave dentro de mim. Então, assim, no caminho da igreja, eu encontrava sempre um morador de rua. E aí, quando eu via aquele morador de rua, eu não olhava como eu olhava, sabe? Era aquele religioso, aquele levita e o sacerdote que quando via o bom samaritano passava longe. Então, pronto, a gente tocava, cantava, fazia parte, né, da igreja, mas assim, não se comprometia com a missão. Os sentimentos o de sentimento Cristo. de Cristo, né, a compaixão. E quando eu lembro que eu morava num apartamento, num prédio, e a garagem é subterrânea, assim, tem uma descida bem quentinha no inverno, né, e um cara estava dormindo lá. E eu fiquei incomodado com aquilo. Eu fui dormir, fiquei muito incomodado. Eu falei, não, tenho que fazer alguma coisa. Aí eu subi, peguei um edredom, forrei ele, assim, cobri ele nele até, você acordou assustado com um cara cobrindo ele. E eu, calma, cara, calma. Aí eu subi para casa e aí eu vi que tinha algo virado dentro de mim, sabe? E eu comecei a ficar chato, comecei a virar xarope. Aí, cara, quando Deus te pega, aí tu começa a ficar chato na igreja local. Eu falava, gente, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que cuidar do órfão, a gente tem que cuidar da viúva, porque a Bíblia fala isso. Né, a ponto da reunião nossa, fala assim, eita, só faltava o povo falar assim, fique quieto, que tu já Aí já tá... tu já tá chato. Então eu falei com o Senhor, falei, Senhor, se for da sua vontade, da gente, sabe, vamos lá para Petrolina, vamos para o Nordeste, fazer missão. Teu pai já estava aqui. Meu pai já estava aqui, eu falei, então eu vou para o Nordeste. E lá eu vou fazer missão, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu vou ajudar meu pai, eu vou evangelizar na rua. Ficou disponível. Se disponibilizou para o Senhor. Isso aí. E quando eu falei isso para Deus, eu falei, Senhor, se for da tua vontade... Tem aqui essa também. Conta a história da venda da casa. Então, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, eu quero... Assim, a gente vai vender tudo, né? Vender as coisas que a gente tem e... Aí eu conversei com um pastor amigo nosso e o sobrinho dele estava sendo transferido de Recife para Niterói. E aí ele entrou em contato comigo e falou, alô, aquele sotaque de Recife, né? Eu, eita, cara, não é daqui não. Aí ele falou assim, meu tio falou que vocês estão mudando e tal, e eu tô sendo transferido para Niterói, sou de Recife e tal. Eu falei, cara, quem é seu tio? Aí ele falou, meu tio é o Batista, pastor Batista. Eu falei, cara, que cara fofoqueiro, né? Ele falou, então, eu estou querendo morar em Niterói, aí morar na casa que vocês moram aí, e já ficar com os móveis, já ficar com as coisas, para não ter que fazer mudança. Na hora que ele falou isso, eu falei com o Lu, e aí, Lu? Não, ele não queria vir e colocou algo muito difícil, porque as coisas, Tipo assim, tudo. as coisas que nós tínhamos, seria assim, Pra humanamente vender, impossível vender tudo. Era A uma coisa antena assim tem que pela razão não e venderia. eu compliquei, eu falei assim, eu tenho uma antena de TV, você compra? Um espelho de Eu banheiro. tenho um espelho do banheiro, o espelho do banheiro eu vou vender. Quem é que vai vender o espelho do Vai vender o banheiro? espelho do banheiro. Aí o cara, eu compro, me fala o valor. Então, assim, nós vimos que era o Senhor nos impulsionando, sabe? Falando, cara, é hora de vocês ir. Cara, e isso é marcante, porque tem uma fala que você começou no início, você falou, eu era um motorista.
né? E a pastora falou, não tinha condição de me envolver no curso, a gente não tinha condição de pagar. Não tinha. Mas o coração voltado para fazer aquilo que o Senhor queria que vocês fizessem, trouxeram vocês para cá. Né? E a gente pontuar essa questão, tipo, eu dificultei para o Senhor, né, entre aspas. Dificultou. É interessante porque eu mesmo cheguei na tribo vai fazer pouco mais de 2 anos e quando eu cheguei a tribo já estava com a sua essência construída. Mas quando a gente, e hoje o pastor Álvaro e a pastora Lu são referências aqui na região, mas Sim. pontuar o quão improváveis já foram, né? O pastor sempre fala muito sobre isso e às vezes as pessoas estão querendo fazer missões, mas se olha e fala, não, mas não tem como. E, tipo assim, é só uma questão de você se disponibilizar. Exato. Acho que a gente não vai voltar tanto na história, mas os pastores sempre dividem sobre o quão improváveis eles eram. E o Senhor foi... E uma das coisas assim que a gente não tinha era mantenedor. Então, quando eu falei com o pastor, com o meu pastor local, eu falei, pastor, nós vamos para o Nordeste. Nós estamos tendo uma direção do Senhor para ir para o Nordeste. Então, assim, a igreja não se comprometeu, ninguém falou, não, vamos manter, vamos enviar você. Mas o que a gente tinha era uma palavra, um desejo de essa palavra. E a gente viu o Senhor confirmar, sabe? Impulsionar, empurrar a gente, falar, vai. E na hora, assim, cara, o que a gente tinha? A gente ficou com o carro, a gente comprou um Golzinho 96, a Rebeca com 20 dias de nascido, a gente encheu o carro de fralda. Meu Deus. E aí, vai chegar na... aí tinha um cachorrinho pincher que a gente botamos o pincher dentro do carro. Do Rio para cá com o Pedrinho estava pincher com quantos anos, Lu? Ele estava com 6 anos e foi muito interessante no dia que a gente concluiu a venda das coisas da casa e pegou o carro, Antena, porque banheiro, nós os conversávamos entre nós que, olha, quando a gente vender, a gente vai ter que ir embora, que a gente vai estar sem nada. E quando a gente chega na porta da escola com o carro para buscá-lo, o olhinho dele enche d'água, porque ele pensou assim, agora a gente não tem casa mais. Não E tem ele pra onde ir, perguntou, ele viu o carro, né? Porque a gente negociou, pegou um carro e tal, e ali era o ponto final da situação para a gente vir embora. E ele olhou o carro, os olhinhos dele começou a encher Ele de vendo a gente lágrimas. abrindo mão de tudo, né? Então ele foi ficando, eu perdi a casa. E agora? E agora? O que vai ser Como é que agora? vai ser? 6 anos de idade. Ele... Mudança de realidade. E aí viemos, e na vinda Deus ele confirmou que era Ele que estava trazendo a gente para cá. Aconteceu algo sobrenatural na vinda, né? Que quando chegou ali final do Rio de Janeiro ali já entrando pro Espírito Santo ali, eu parei e falei assim, vamos abastecer o carro, porque o carro, nós saímos do Rio e já está chegando perto do Espírito Santo e o marcador não descia, né? E eu falei, cara, tem algum problema no carro? Então, o marcador já era para estar já no finalzinho já. A boia do carro quebrou. Quebrou. Aí meu pai, não, vamos parar no primeiro posto aí, porque o combustível não está descendo. E quando a gente para lá, o frentista bota a bomba assim, e na hora que ele aperta, ele, ô moço, está cheio o tanque. E aí transbordou. E aí a gente segue viagem. E assim, foi assim, sobrenatural. Deus, ali a gente viu Deus ali falando, não, eu estou mostrando para vocês que eu que vou prover, eu que vou cuidar de vocês nesse lugar. E uma coisa interessante de falar é que teve o desejo de estar numa escola, de se preparar, mas não teve condições. E às vezes tem gente que acha que só consegue ir para o campo se tiver passado por uma escola, se tiver pagado. Boa, e o Senhor, quando chama, ele prepara. Né? Se tiver alguém para enviar, se tiver toda uma segurança. E Deus, ele é o dono da missão. Se Ele te chama, Ele banca a conta. Né? O que você precisa é acreditar, ter convicção. Né? E quando nós começamos aqui, a gente estava assim, a Lu estava sem trabalho, eu sem trabalho, e a gente nem sabia que tinha, né, auxílio maternidade, né, Lu? Fala aí. O que nos ajudou bastante no início é que eu tive um auxílio maternidade que deu para a gente segurar um pouco, comprar o altar da igreja, comprar algumas coisas, né, investir naquilo que a gente estava fazendo. A quantia foi bem alta, né, para a realidade que a gente esperava enfrentar aqui. A gente não contava com esse dinheiro, mas Deus foi suprindo todas as nossas necessidades. Eu lembro que quando acabou esse dinheiro, aí a Rebeca, né, usava muita fralda, acabou a fralda, e aí a Lu acordou de manhã cedinho, ela falou, cadê a fralda? Acabou a fralda, e aí, vamos comprar como? E agora, que é mulher, né? E agora, como é que vai ser? E aí uma irmã estava no mercado, aí ela liga para mim de manhã cedo, aí a gente estava deitado ainda, ela falou assim, é PM ou G? Eu falei, o quê? Ela fralda para a Rebeca, porque eu estou aqui no mercado, estou sentindo muita vontade de comprar fralda para ela. Então, assim, isso acontecia direto. A gente via o Senhor trazendo o alimento, trazendo os recursos, trazendo as coisas. E foi um tempo, assim, de a gente ver muito o sobrenatural de Deus e ser forjado, né, cara?
eu vejo que muita gente hoje assim, eu quero ser missionário, tal. O primeiro obstáculo que o cara encontra, o cara abre mão, larga tudo, ou ele fica preocupado sempre como ele vai comer, como vai fazer, tal. É claro que assim, a igreja tem que se comprometer com o missionário, mas o missionário ele tem que confiar mais no Senhor, sabe? Ele tem que ser esse missionário raiz, né? Como aqueles que vieram pregar o evangelho aqui no Brasil, né? De vir, meu amigo, você não tem nada, você não sabe o que vai acontecer com você, né? E você se acreditar naquele chamado, acreditar naquilo que o Senhor colocou dentro de você. E até porque, pensando nesse lado missionário, vocês estavam vivendo um dia no Rio de Janeiro, estavam os dois com a vida de vocês, as crianças estavam pequenas ainda e vocês simplesmente decidiram vir. Então é óbvio que ia ser uma mudança muito forte na vida de vocês, né? Então, tipo, não tinha muito o que esperar, tinha mais o que confiar naquele que tinha chamado vocês e deixar acontecer, né? Que é outro ponto, né? Tipo, os pastores não vieram para cá abrir a tribo de Gade. Vieram para cá. Que aqui tem até uma pergunta, como surgiu a tribo? Então, a gente vai entrar nessa trajetória agora. Tipo, não veio já para uma igreja ou nem para abrir a igreja. Não, era 6 improvável. Quando eu conheci que hoje são os pastores aqui da igreja, né? O Eric, Cali, né? Aí andava com a gente Meirinha, Jéssica, né? Jéssiquinha. Mas quem, Lu? Cristiano começou a andar Cristiano depois também, Márcio, Fernanda. Fernanda. Mas da liderança, assim, eram uns 6 que andavam junto. E a gente só queria evangelizar na rua, né? Aí montamos um projeto chamado Missões Urbanas aqui de Petrolina. E esse projeto começou a desenvolver aqui em Petrolina e em Juazeiro, que é do lado, né? A cidade fica do lado. Sim. E começou a crescer. Então, tinha dias, assim, quinta-feiras, que a gente ia para a rua, que dava quase 100 jovens na rua, e a gente evangelizando, e para mim era aquilo ali. Eu falava assim, não, eu quero isso, eu quero viver assim, pregando o evangelho na rua. E o desejo do nosso coração não era formar uma igreja para nós. Nós tínhamos desejo de servir as igrejas. Assim, quando começou a tribo, a gente fechava a porta da igreja, ia para a igreja de qualquer pastores que nos convidavam para fazer algo, para servir. Aí a turma toda chegamos a congregar numa igreja aqui em Petrolina por 3 meses, mas não nos adaptamos, porque a gente já vinha dessa realidade lá de Niterói, aquela coisa da igreja voltada mais para dentro, né? E eu falei, cara, a gente quer ir para a rua, a gente quer pregar o evangelho para o necessitado, para a prostituta. Eu lembro que a gente já tomava corrida de travesti, de cafetão. De cafetão, que a galera, né, no ponto se prostituindo lá, a galera, e a gente chegava para evangelizar, né, os travestis, e os cafetão vinha correndo, né, porque eu acho que atrapalhava, né, e ele pegava a Rebeca no colo, Lu, todo mundo correndo. Por isso que a Rebeca é tão aventureira, né? Ela tá desde... E nesse trabalho na rua, nós ficamos 2 anos trabalhando na rua, e um cara chamado Ronaldo, esse cara olhou para mim e falou assim, cara, eu quero mudar, eu quero Jesus, eu quero mudar. E quando ele falou aquilo, mexeu comigo, né, não, Lu? Eu falei assim, eu acho que esse cara aí, porque a gente encontra muito mala que fala que quer mudar e não quer. Então, você fica na rua, é um trabalho árduo, você vai pregando o evangelho. Em 2 anos, um cara ouviu a mensagem e falou, eu quero. Esse cara, nós botamos ele, nós juntou a turma. Quanto você tem de dinheiro? Tá? Era igual aqueles desenhos, mete a mão no bolso, sai chiclete, sai bala, sai uma moeda, sai botão de camisa. E vamos fazer uma inteira. Eu lembro que foi quanto a passagem, Lu? No hotel. O hotel foi barato. Foi baratinho. O hotel a passagem era uns 10 reais a noite, mas a passagem que a gente parcelou. Porque era para Maceió, né? Aí a passagem, eu sei que foi no cartão parcelado, né? E botamos ele no hotel, pregamos para ele. Aí eu lembro que eu peguei umas roupas, a gente juntou umas roupas e fizemos uma compra. Falou assim, tu vai voltar para tua casa. E tu vai voltar com alimento, tu vai voltar, né, para poder cooperar com a tua família. Mal a gente sabia que ele era de uma família rica, que tinha condições, né? A família dele era dona de uma fábrica de móveis, como é que é o nome? Planejados, E aí, cara, passou 2 anos, a gente no Rio de Janeiro, numa conferência, lá no Rio de Janeiro, numa igreja, a pastora da igreja pegou e falou assim, ei, um cara entrou em contato comigo aqui, falando que conhecia vocês, e ele pediu o contato de vocês, tal, ele falou que conhece vocês, o nome dele é Ronaldo. Eu falei, eu já não lembrava. Nem lembrava. Eu falava assim, rapaz, não sei quem é não. Ela foi e me mostrou. Quando ela me mostrou a foto do cara, o cara totalmente transformado. E aí a gente foi passando, entrou no Facebook dele, foi passando, e ele com uma caminhonete, numa praça, com um telão,
pregando e passando filme para os moradores de rua, fazendo justamente, dando Dando continuidade à né, missão. cara? Então, quando a gente viu aquilo, mexeu muito com a gente, cara. Mexeu muito com a gente. Eu falei, nossa, cara, ele está pregando, ele é obreiro da igreja, né, Lu? Se transformou em obreiro. E aí ele está pregando e tal. E aí ele falou assim, eu quero encontrar esses pastores, eu quero encontrar, nem era pastor, eu quero encontrar esse casal que pregou para mim na rua e tal. E entramos em contato com ele. Passou-se um tempo, o Ronaldo infartou, né, Lu? Ele passou 5 anos preso aqui. E quando ele voltou para casa, ele passou 5 anos com a família. Então, a vida dele tocou profundamente a família, né? A família relatou depois nas redes sociais como foi o Ronaldo depois dessa volta. Então, foi tremendo. Foi assim, impactou a família toda, né? E deu um testemunho incrível de cristão dentro da família dele, mexeu muito com a família dele. Eu lembro que eu li uma carta, né, que a irmã dele escreveu, eu li aqui no culto, cara, e foi muito impactante, que mostra assim como ele era um homem de Deus. Aí nesse período a gente na rua pregando o evangelho e tal, as pessoas começaram a chegar, começou a chegar gente para caminhar comigo, e eu não queria ser pastor. E aí eu falei assim, Lu, o que está acontecendo e tal? E a gente sempre recebia a palavra, você vai cuidar de uma turma, você é pastor, você vai cuidar de uma turma, né? E conversamos com os pastores do Rio. Eles vieram para cá, para Petrolina, vieram reconhecendo a gente como pastor. Meu pai, que é pastor, ele reconheceu a gente como pastor, e eu falei assim, nossa, quando eu falar isso para meu pai vai falar assim, não faça isso. Não faça isso. Né? Meu pai, pastor de Assembleia de Deus e tal, e meu pai, ele falou, olha, Deus falou comigo, vocês têm chamado pastoral e tal, e ele também orou por nós. Pastora Lucelita, Pastora né, Lucelita, lá dos Estados Unidos, veio também, e junto com... várias pessoas confirmaram o nosso chamado, né? E o que acontece? Aí dá bom, aí fomos consagrados pastor, tá? E aí como é que vai ser, agora? né? E eu lembro que a primeira vez que a gente foi alugar um espaço, porque era numa garagem, tudo começou na garagem da casa de Márcio lá. E era uma garagem, cara, que era sem teto, assim, era uns tijolos. E aí a gente botava uns véu, cara, como é que é o nome? Malha. E as malhas brancas, assim, um negócio mó bizarro. E quando a gente fazia reunião, era assim, quem vai pregar? E eu não vou pregar, é tu que vai pregar. E as pregação nossa, era um negócio muito... E aí... Tá bom, acabava o culto, aí acabava o culto, a gente ia embora, né? Quando voltava no outro culto, os tijolos estavam pendurados no véu, né? Eu falei, gente, glória a Deus que não estava ninguém aqui, né? E aí o Senhor foi mostrando um lugar para a gente lá no São Gonçalo, e aí falou, como é que a gente vai alugar? Eu falei, vamos lá falar com a dona, e o lugar... Me conta só uma coisa antes, porque assim, vocês vieram do Rio, são cariocas, os dois, e como foi... assim, lidar com o povo nordestino de Petrolina, na primeira vista, assim, quando vocês chegaram? Cara, assim, o povo daqui, principalmente dessa região, assim, é um povo simples, né? É um povo simples, um povo que gosta de gente. É fácil lidar. É meio desconfiado no começo. O início né? O início fica meio assim. Mas quando o Senhor ele te dá uma missão, né? Quando Ele te dá uma missão e você está envolvido naquilo que é dele, né? Os desígnios dele, uma característica que o missionário tem que ter, ele ama a terra, cara. Ele ama o povo, ele ama o lugar. E hoje quando eu vou lá para a minha região, no Rio, é engraçado falar isso, mas eu me sinto mal. Vamos embora. No meu caso, assim, eu tive pequenas dificuldades que eu não entendia o que o povo falava. Porque falava rápido. Porque falava muito rápido. E tem gírias muito locais, de falar, né? tipo, no telefone, eu tinha que falar pessoalmente. Porque era muito rápido, eu falava algumas palavras. Nestante, eu ficava, meu Deus, o que é isso? Será que nestante, o que é nestante? E algumas coisas que, às vezes a gente ia procurar uma casa para alugar, eles falavam assim, olha... Essa casa tem muro. Eu falei, casa tem muro, cara. Casa tem que ter muro. Toda casa tem que ter muro. E porque... Aí, quando as irmãs falavam assim, eu vou lavar o muro, eu ficava imaginando as irmãs lavando o muro, jogando água no muro. Porque pra gente, isso é quintal. Então, foram pequenas dificuldades, assim, só mesmo para se comunicar. Mas... Quando a gente viu o ponto para alugar a igreja, eu cheguei para a Lu e falei, vamos lá conversar com a dona. A Lu pegou e foi lá, né? E falou, Júnior, tem dinheiro. Eu falei, mas vamos lá conversar. A mulher falou assim, o valor do aluguel era quanto na época? Era R$380. R$380. Mas na época, R$380 era dinheiro. Foi em 2011. Acho que sim. 2011. A gente não tinha nenhum real, né? E tinha que pagar 2 aluguéis. E ela falou, tem que ser 2 aluguéis. Aí eu falei, moça,
de tarde eu venho trazer o dinheiro. E aí, como é que vamos pagar? Vamos pagar como? Vamos pagar como? E aí, Lu, vamos pagar como? E aí a gente foi para casa. Eu só sei que foi meia hora antes do horário. Estava reunido na minha sala, Cali, Eric. Estava chegando a hora. Tava o chegando a hora. suspense, o suspense. E agora, José? Eu perguntava, tá chegando. Se quer pagar de tarde? E agora? Vamos hora lá. Tá passando. E antes de dar a hora, uma irmã, ela bateu na porta de casa, ela já estava caminhando com a gente. E ela falou assim, vocês não sabem o que aconteceu? Meu marido se converteu na cozinha de casa. E como é que foi? Ele se converteu. E ele confessou para mim que está enterrando dinheiro no quintal. Eu falei, rapaz, eu nunca vi isso. O cara enterrando dinheiro no quintal, ele escondendo da esposa. Aí e ele confessou. E ele falou, olha, eu quero pegar o meu dízimo aqui e entregar. E aí ele cavou lá, pegou o dinheiro. O dinheiro era exatamente os 2 aluguéis que a gente ia pagar. E aí quando ela chegou, ela falou aquilo e ela mostrou o dinheiro, está aqui o dinheiro. Não tem mais para onde correr. Nós pegamos o dinheiro e mesmo? fomos correndo lá para alugar. E esse foi, então, o primeiro ponto Primeiro que ponto. vocês iniciaram. Fora a garagem, Foi. né? A garagem, Fora a garagem. era. Me diz uma coisa, a igreja teve sempre o nome Tribo de Gade ou ela recebeu outro nome? Não, antigamente a Isso. igreja tinha um nome Presença de Deus, porque a gente caminhava junto com os pastores lá de Resende, né? A pastora Érica e o pastor Silas. Tá, então vamos lá. Como surgiu? Tem até uma pergunta aqui, né? Quem foi usado por Deus para a tribo de Gade, né? Para começar a missão aqui no nascer Nordeste, a a tribo tribo de aqui Gade. no Nordeste. Então, E aqui no Nordeste, né? Nós Por enquanto nos- a gente só é. tem aqui, né? Mas em daqui a 2000, pouco a gente- Tem aqui, eu vou em chegar lá na 2012, próxima. nós Vou nos- chegar lá. Em 2012 nós nos desligamos desse ministério lá de Resende. E eu estava num período assim, que falava de ministério apostólico e tal, eu já ficava um pouquinho com o pé atrás e tal, e eu fiquei um pouquinho xarope, cara, eu não acreditava muito nas coisas, tava meio em crise, estava meio ruim. Foi quando Lu, ela pegou e falou assim, cara, vamos chamar Gregório McNulty. A gente viu, né, umas pregações dele e aí ficamos muito impactados. Vamos ver se ele vem aqui. Só que, cara, era um grupinho pequenininho, né? 6 pessoas. 6 pessoas. Aí a Lu, não, deixa que eu vou ligar. A Lu ligou para ele. Né, Lu? Fala aí como é que foi. Aí eu liguei para ele, ele atendeu, ele falou, olha, eu vou passar você para Mônica, que é, no caso, a esposa dele, e você marca direitinho com ela. Aí eu falei, mas olha só, nós somos 6 pessoas e a igreja é muito pequena, bem pequena mesmo. Acho que não cabe nem 50 pessoas lá dentro. Isso o primeiro prédio. Aí ele, não, sem problemas. Aí quando ele chegou aqui, ele falou que Deus falou com ele, passa a Macedônia e ajuda. Quando ele atendeu o telefone, aí, porque a gente foi falando assim, cara, mas é bem pequena, olha lá, tu vai vir. Ele falou que quando a Lu ligou, Deus falou com ele assim, passa a Macedônia e ajuda-os. E ele ia vindo, não importa. E Gregório era um cara muito, muito de Deus, porque ele não estava nem aí se a igreja era grande ou se a igreja era pequena, era um cara que caminhava por propósito. E quando ele chegou aqui, ele ministrou muito, sabe, com a gente. E uma das coisas que eu fazia, eu ficava às vezes correndo atrás de cobertura, de pastor, né? Ficava naquela vibe de conferência, de uma conferência atrás da outra. E ele falou assim, cara, para com isso. Começa a cavar. Para de correr atrás desses homens e começa a cavar que uma hora vai sair água, sabe? Muita gente vai beber dessa água, sabe? E aí ele começou a ministrar isso no nosso coração. Eu só sei que ele veio aqui 3 anos, né, Lu? Consecutivos, né? 3 anos consecutivos. E na última vez que ele esteve com a gente, ele chamou a liderança, ele falou assim, ó, junta a tua turma. A gente já não tinha nome mais, né? Era uma igreja que não tinha... Estava sem nenhuma placa. Estava sem placa. E junta a turma na sua casa que eu estou indo, eu vou estar com vocês aí, eu estou indo só para isso, não é conferência nem nada, mas o objetivo é juntar a tua turma. E ele começou a profetizar junto com o Rodrigo Medeiros, que sempre vinha com ele, começou a profetizar. Acho que foi a última vez, não, foi a penúltima vez que ele veio, a última ele veio sozinho. Foi a penúltima vez. A última vez ele não veio a última com o vez Rodrigo. ele veio sozinho. E começaram a profetizar ele e o Rodrigo sobre a tribo de Gade. E ele abriu a Bíblia, eles começaram a falar as características do Gadita e falando, vocês são a tribo de Gade, vocês são a tribo de Gade, vocês são a tribo de Gade, e orando e profetizando, sabe? E eu só sei que quando a gente saiu da nossa casa, quando eles saíram, quando acabou aquele momento ali, a gente
tinha uma identidade. A gente saiu de lá entendendo, cara, nós somos a Nós tribo de somos a Gade. tribo de Gade. Nós carregamos essa marca, sabe? Nós vamos na frente, nós vamos conquistar para os nossos irmãos. É isso aí, Lu, é isso aí. O menor vale por 100, o maior vale por 1000. E uma coisa que o Senhor me deu, assim, é a visão, assim, de olhar para o nordestino e ver o leão que é, cara. Então, assim... Que é importante a gente falar, porque a maioria do pessoal que vem do... Quem está muito aqui, às vezes já tem um certo receio com quem vem de fora, porque vem com aquele instinto de salvador, né? De eu sou o colonizador e eu vou salvar essa galera. E quando você vem com esse coração de reconhecer o valor do povo daqui, eu acredito que o missionário, quando ele vai para um lugar, ele não vai com esse instinto de salvar, mas tipo, de entender o valor que aquele povo tem, de se juntar. A síndrome do Messias. Exato. A salvação para esse lugar. Né? Cada pessoa que a gente conhecia, eu mesmo voltava assim para casa feliz e espantada com o talento que as pessoas carregavam, né? Em coisas simples eu via tanto talento e as pessoas não conseguiam enxergar isso nelas. E aí começou um processo de despertar, cara, vocês são preciosos demais, vocês são talentosos. E a gente foi botando isso, sabe? Para que eles pudessem se ver. E Deus falou comigo, esse povo que vocês estão tomando aí, eles são leões e quando eles se olham no espelho, eles veem um gatinho. E o que a gente fez? Simplesmente virar o espelho para que eles pudessem se ver como realmente eram. E aí Deus foi somando, né? Por isso que quando as pessoas vêm aqui na tribo ver essa dinâmica funcionando, não tem nada a ver com a gente, tem simplesmente a ver com o povo que já possuía algo dentro deles que simplesmente estava ali muita escondido. Gente de fora vem para cá e fala, cara, que galera é essa que serve, mano? A gente já foi, Cezinha já foi para o sul algumas vezes, alguns grupos aqui da tribo já foi para o sul e todo mundo fala bem, todo mundo fala assim, cara, esses caras são de Deus mesmo, esses caras, eles trabalham, eles sabe, se empenham naquilo que fazem com todo o coração, sabem servir. Cara, é a característica do povo, cara. Assim, é o leão e a leoa do avivamento. Eu acredito no avivamento no Nordeste, sabe? E nesse período, o Senhor falou muito forte comigo, porque nós vivemos numa região muito profética, sabe? Onde as uvas, as frutas, né? São mandadas para vários lugares do mundo, né, cara? Os lugares até mais ricos que existem. E Deus falou assim, cara, vai ter um dia que o melhor da terra não vai ser as frutas, mas o melhor da terra são os missionários que vão sair daqui, sabe? Eu acredito no avivamento no Nordeste, eu acredito num grande mover, um grande envio do Senhor, sabe? E é isso aí, quando o Gregório profetizou isso, rapaz, ele na época ele foi assim, uma pessoa que nos deu muita orientação, né, eu acredito que girou outra chave, né? Foi. Ó, ele a primeira vez que ele veio, cara, Deus deu muito assim compaixão assim pela terra e por nós, sabe? Assim, ele olhou lá os nossos armários para ver se tinha comida. Ele era aquele cara que entrava no quarto para ver onde a gente estava dormindo, né? Deitava no sofá lá. Cara, eu amo esse lugar. E era uma casinha muito simples, era um lugar muito simples. E eu nesse período eu voltei a acreditar muito na igreja, porque eu estava vendo muito ministro do Senhor, sabe, assim, se corrompendo e muita gente atrás de fama, atrás de luxo. E eu vi um cara que tinha nome, tinha reconhecimento, mas muito simples, sabe? E muita gente falava dele, Gregório é assim, é assado, mas assim, com a gente ele era aquele cara, sabe, que ele trouxe uma direção para a gente. Ele veio aqui literalmente paternidade. Por um curto período foi sim. Tem até aqui uma pergunta, como foi, né, caminhar, mesmo que por pouco tempo, com o Gregório? Foi algo muito forte, cara, muito precioso. Assim, tudo que ele falou e tudo que ele ministrou na nossa vida, no começo da tribo de Gade, hoje a gente está vendo, sabe, acontecer muitas coisas acontecendo. Ver acontecer as palavras que foram liberadas. E por se falar em tribo de Gade, né, hoje a gente pode dizer que a tribo ela é uma casa, sim, que exerce serviço com excelência, mas ela não deixa de ser uma casa profética. Com certeza. Né? Ela não deixa de ter essa identidade profética. Acredito muito também que foi sobre aquilo que vocês receberam na casa de vocês, nessa palavra que vocês receberam do Gregório. Sim, cara, foi algo muito violento, sim. A gente saiu de lá, assim entendendo, cara. A gente eu olhava para a turma, cara, nós somos leões. E assim, quando você olhava para Gregório, todo mundo que olhava para Gregório via um leão, cara. Via um leão. Todo mundo falava. Tem gente que fala, cara, quando eu olho para esse cara, eu vejo um leão. Então, assim, foi uma voz aqui na nossa nação violenta demais. Foi uma voz violenta demais, que amou muito Jesus. Acredito muito nisso. E, receberam a identidade.
somos tribo de Gade, agora a gente não vai mais correr atrás de ninguém, vamos começar a cavar. E agora? Como foi esse decorrer, essa tomada de postura, de iniciar assim, o trabalho como tribo de Gade? Como foi assim? Diga aí, moleque. Então, foi um processo novo para nós, né? Como todo início, não foi fácil. Por quê? Nós não nos víamos como pastores. A gente sempre queria que alguém estivesse ali pastoreando e sempre, ninguém, não, é com vocês. E aí começamos a buscar tudo embaixo de oração. Tudo que a gente ia fazer era um processo de jejum e oração. Nós nos trancávamos na igreja, ficava 2, 3 dias orando, buscando. As conferências que a gente fazia era da mesma forma, embaixo de oração. E nesse tempo nós conhecemos também o pastor Nilson Júnior, né? Foi. Ouvimos uma palavra dele. Foi, eu ele fala, escutei. cara, tem O Eric, outro cara o Eric aí. levou um pendrive que tinha uma mensagem. E aí eu vi assim, e eu fiquei impactado. Eu falei, cara, eu quero conhecer esse cabeludo aí. E aí um amigo meu estava com ele aqui no Junco, aqui na Bahia. E aí ele falou, cara, ele está aqui com a gente aqui e tal, está fazendo um evento. Então eu falei, que legal, cara. Vamos marcar para tomar um café. E acho que passou uns 15 dias, né, Lu? Ele estava na minha casa tomando um café com a gente. E aí a gente conheceu o Nilson, depois conhecemos o Ministério Mevan. Muita gente conhece o Ministério Mevan e o Luiz Hermínio primeiro, né, vai ver o Luiz pregando. A gente conheceu o Júnior, né, ver o Júnior pregando, e depois a gente conheceu, né, o Luiz, conheceu o Ministério Mevan. E é isso. E assim, hoje temos uma aliança com ele, né, assim. E o pastor Nilson também, ele sempre foi muito presente na nossa vida no sentido assim, todo passo maior que a perna que nós temos que dar, é verdade, cara. o pastor Nilson Júnior, ele entra para nos apoiar. A gente não anda muito grudado lá porque a gente tem um trabalho aqui, ele tem um trabalho no outro, mas todas as vezes que a gente precisa dar um passo, que precisa assim de, sempre olha, tem uma palavra, uma né, palavra cara? de direção, de direção. E ele nas nossas necessidades está sempre presente. E ele faz parte dessa história também. Com né? certeza, com certeza. Até porque os primeiros passos, né, eu lembro que quando a gente conheceu o Júnior, depois o Luiz, a gente chegou até a organizar as primeiras conferências aqui no Nordeste. E eu lembro que o Luiz pregou na tribo, quando a tribo era essa igrejinha pequenininha. E quando a gente viu isso, eu falei, cara, que coração é esse? O cara está pregando no Brasil inteiro e o cara pregou aqui na tribo uma igrejinha pequenininha, no culto de domingo, cara. Não podia nem divulgar, porque a gente não podia divulgar. Você lembra disso, né, Zezinha? A gente não podia divulgar, porque senão ia dar muita gente e a igreja não cabia 50 pessoas. Né? E isso mexeu muito comigo, porque eu falei, cara, esse cara carrega muita simplicidade. Né? E o Luiz, até hoje, ele teve agora esses dias aqui, ele é essa mesma pessoa, mesmo coração. E isso aqui é uma coisa que nos dá esperança cada vez mais na igreja de Cristo, sabe, cara? Tem homens sérios no Brasil, tem homens de Deus aí pregando o evangelho. E é isso, aí a gente conheceu essa turma, né? E foi muito doido, porque a gente estava nessa igrejinha pequenininha e o Júnior deu uma palavra, né, cara, vocês... Né? É hora de vocês expandir para um lugar maior. E eu sempre medroso, sempre com medo, né? Cara, não vou não. A galera, não, Álvaro, tu larga de ser medroso e tal. E Deus falou, agora que eu botei ar-condicionado, botei tudo, agora eu vou ter que ir para outro lugar. Quanto que é o aluguel? Falou quanto que era o aluguel. Nossa, é muito caro. E eu ainda tinha essa visão, né, com medo, né? E por mais que eu experimentei do sobrenatural, eu ficava meio assim. Eu sei que a gente deu esse passo através de uma palavra do Júnior, de encorajamento e tal, e fomos para a Coab 6. Na Coab 6. Todas as vezes que nós mudamos, nós tivemos uma palavra dele e o auxílio dele. Todas as vezes. Não tem nenhuma vez que não tenha mudado. E na Coab 6 ficamos quanto tempo? Uns 3 anos também. Aí ele chegou lá também. Também trouxe uma palavra para a gente e foi muito doido, porque hoje a gente está aqui quase no centro da cidade. Esse, né? no caso, é o terceiro prédio da tribo. O terceiro Por enquanto. Ele já falou conosco também, olha... E nunca é um passo assim, porque tipo, as pessoas que nunca viram fotos e tudo, nunca é um passo assim, vamos sair de um lugar assim para um lugarzinho assim. Não, é um assim passo bem maior do que a nossa perna. Sempre. Para vocês terem uma ideia, no primeiro passo, a igreja, a gente pagava 380, fomos para uma de 1.200. Saímos de uma de 1.200 para 3.000. Então, os passos eram um pouquinho... E eu lembro que quando foi para dar esse passo maior de vir para aqui, perto do centro, muitos irmãos até chegaram a ficar com medo de como a gente vai pagar o aluguel. Né? E hoje a gente
graças ao Senhor, né, a gente vê que as coisas andaram, o Senhor encaminhou as coisas, e a gente não tem dificuldade, né, em arcar com as despesas da igreja. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Que é aquilo que o pastor sempre tem falado, né? E quando a obra é do Senhor, a gente não precisa se preocupar no como. A gente precisa ter a direção. O como é Ele que faz, né? E a gente vive, né? Vê isso diariamente. Com certeza. Uma coisa que vocês não falaram aqui ainda, né, mas a gente não pode deixar despercebido, deixar de falar, é da casa de apoio. Sim. Né? Como surgiu, né? Como surgiu a casa de apoio? Porque, assim, a igreja, ela não deixa também de ser uma obra missionária, mas o coração de vocês, já lá no Rio, já queimava por ação social com a criança. Com né? crianças. Então, como foi que surgiu Lu, a ideia de montar a casa de apoio? Lu é pedagoga, né? Ela se formou e quando se formou, assim, ela não trabalhava na área, né? Mas, assim, tudo tem um propósito, né? E Deus, ele foi clareando. A gente tinha essa vontade de trabalhar com criança, né? Mas foi bem interessante que eu estava no mercado lá no São Gonçalo. São Gonçalo é aqui em Petrolina, né? No Rio não. Lá no Rio também tem São Gonçalo, lá próximo de Niterói. Mas aí eu estava no mercado comprando e tinha uns 5 guri roubando no mercado, sabe? Uns gurizinhos bem pequenos. E aí um passava a mercadoria para o outro, né? E eu fiquei olhando assim com quem estava a mercadoria e tal, e eles eram muito espertos. E eu me perdi assim, falei, nossa, os moleques roubaram, eu nem sei com quem está. E foram embora, né, rindo, brincando. Uhum. E aí, nisso, eu fui para casa, nós morávamos nesse bairro também, e de noite, eram umas 10 horas, sei lá, a gente tinha saído do culto, tinha chegado em casa, escutei disparo de arma de fogo, né, descarregaram a arma num menino de uns 15 anos. Logo embaixo, a gente morava no 2º andar e descemos correndo, e o menino estava caído, me ajuda, socorro, socorro. E eu olhei o menino pedindo ajuda, e Deus falou comigo, cara, esse é o futuro daqueles meninos que você viu roubando no mercado. E tu não vai fazer nada, né? Não. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Graças a Deus esse menino não morreu, acho que não morreu, o SAMU socorreu ele não morreu. Mas aí no outro dia eu saí com o Lupo atrás de um aluguel, vamos alugar uma casa. A gente sem dinheiro, sem nada, e Deus proveu na hora e a gente conseguimos alugar uma casa. Eu lembro que o Júnior, um amigo nosso, né, o Júnior, a gente fala Júnior da África, né, hoje ele está morando aqui em Juazeiro. Eu vou chamar ele para cá, para a gente estar falando também, fazendo um programa com ele aqui. Pastor Júnior, se prepare, brevemente estará aqui. E o Júnior falou assim, cara, eu vou ofertar o freezer para vocês. E eu falei, não, cara, você está aí na África, né, um trabalho árduo, pesado aí, e ele, não, você está cuidando do meu povo aí, e eu quero fazer isso, eu quero estar abençoando. E assim, foi bem impactante para a gente. E no dia que ele ofertou, né, Lu, tinha morrido uma criança do projeto, né? E ele estava lá, e eu falei, caramba, cara, que coração é esse? Aí ele estava lá também cuidando de crianças lá, né? É. Tipo, vocês falarem um pouquinho sobre o desafio que é, porque a gente vê muitas pessoas falando, que bonito, um projeto social, queria fazer, mas não tenho condições, como se a gente tivesse assim uma fonte, né, mantenedora, e é sempre um agir de Deus diariamente. E aí, tipo, como que é lidar? Não é nem só com o desafio, porque hoje, no lugar que vocês chegaram, vocês sabem que Deus vai prover, que não vai faltar, porque não é para vocês, é para obra. Mas qual o sentimento que vocês têm ouvindo essas coisas, né? Tipo, então, pessoas que às vezes têm mais recursos reais. Direto, a gente escuta isso. No nosso caso, nós nos envolvemos nesta obra. A gente não tem, a igreja tem um projeto social. Não, a gente faz parte daquilo. A gente come com as crianças, a gente treina jiu-jitsu com elas, então tem o toque mesmo de estarmos ali bem envolvidos. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu até queria fazer um projeto social, mas eu não tenho ajuda, eu não tenho verba. A primeira coisa que tem que ter na nossa mente, se não tiver ajuda, ainda assim eu vou continuar. Porque se é algo que Deus falou pessoalmente comigo. Por isso que a gente não induz todo mundo a fazer a mesma coisa. Porque Deus fala especificamente com cada um. É claro que a gente tem que fazer as obras, cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, mas se o seu coração não estiver naquilo, é melhor que nem se faça. Porque nós amamos aquelas crianças. Então a gente vê crescer, alguns deles hoje já estão tendo filhos, então é algo que vai além de uma obra social. É uma vida, a gente crê que dessa forma
ministrando amor, elas serão transformadas, porque não basta a gente ir ali, dar uma comida, dar uma roupa. É de fato não só fazer uma ação, mas estabelecer um relacionamento. Um relacionamento. Porque, assim, tem igreja que tem esse papo assim, minha igreja trabalha com ação social, com justiça social. E até o nome justiça social virou moda, né? No meio Sim. da igreja tem justiça social, faz justiça social, tal. Só, cara, é você ter toque, contato, é amar mesmo, né? É amar o que você está fazendo. Então, quando eu estou lá, a gente faz parte daquilo. Meus filhos comem no projeto, né? Eu como a comida do projeto. E ele tá falando, a Renata estava falando, mas como é que é, tal? É provisão do Senhor. Né? Às vezes a igreja é grandona, o pastor chega para mim, poxa, eu tenho vontade, mas a gente não tem condição. Eu falo, cara, condição tem. A prioridade que é outra. O lance é que aqui a gente não tem dinheiro guardado no cofre. A gente não tem dinheiro, a gente nem tem cofre. A gente não tem dinheiro. Então, assim, tudo que entra sai, tudo que entra, então, se é para pagar isso, então vamos pagar, vamos comprar. Então, e várias vezes a gente viu o sobrenatural também, de acabar a carne. E falar, acabou a carne. Tem a história, né, das crianças E a gente, orando. a gente convocava, todas as vezes que acabava alguma coisa, a gente convocava as crianças, gente, vamos orar, porque não tem isso. Aí a gente começava a orar e de repente o Senhor mandava alguém lá e chegava com a carne, às vezes eles queriam queijo, vamos orar pelo queijo. Orava e a gente ganhava queijo. Conta a história da bicicleta, pastor. Da bicicleta foi a Iandra, né? Foi. A Iandra chegou para mim e falou assim, pastor, ela veio e fala baixinho assim, me dá uma bicicleta. Me dá uma bicicleta. Aí eu, você quer o quê? Ela é uma bicicleta, pastor. Aí eu, ora que Jesus vai dar a bicicleta. Jesus vai te dar essa bicicleta. E aí eu vim para cá, para a igreja à noite, não foi no mesmo dia, né? Aí veio uma irmã aqui da igreja e falou, ei, pastor, Acho que foi Valéria, né? foi Valéria. Foi Valéria. Pastor, olha aqui, pastor, eu estou com uma bicicleta aqui, dá para fulano? Eu falei, não. Tem dono. Essa bicicleta tem dono. Eu lembro desse dia, eu Essa é estava da na Iandra. porta, o pastor parecia que tinha comprado assim, uma coisa dos sonhos dele. Renato, ó, tem dono, eu vou levar que eu já sei de quem é. E contou a história. E, tipo, é muito bonito ver isso, assim, porque eu vejo uma geração que se acostumou a reclamar da geração. Porque essa geração é isso, é aquilo. E a gente não entende que a próxima geração está nas crianças. Se a gente investe nas crianças, a gente está mudando uma geração, né? A gente está conscientizando toda a história. O lance da carne, quando acabou, foi interessante também. A carne acabou, e aí? E a Lu falando, acabou, e amanhã? Como é que vai ser? As crianças ouvindo, né? Aí olharam para mim e falaram assim, ora, ué. Ora que Vamos orar que Deus manda. Simples. Aí eu olhei, né? Tá vendo? A gente prega isso tanto, né? E é nessas horas que a gente vai aprendendo. Às vezes a gente acha que estou ajudando, mãe, está sendo ajudado também. Você está aprendendo sobre o reino de Deus, você está aprendendo sobre muitas coisas ali. E aí eu falei, então vamos orar. Aí as crianças, Senhor Jesus. Aí uma sempre assim, uma levanta a voz e as outras repetem. Senhor Jesus, acabou a carne. Manda carne e tal. Gente, no mesmo dia, Marlon, tu conhece o Marlon? Sim, conheço o Marlon. Marlon foi para o mercado, Marlon sentiu vontade de comprar umas caixas de frango. E Marlon chegou de tarde lá. Ele, oi, cara, tudo bom, tal. E aí vem com as caixas de frango, as crianças. Eu não disse, pastor, eu não disse. Olha, oramos, chegou a carne. Então, assim, você vendo isso, a tua fé, cara, fica lá em cima. Sim. Entendeu? E eu costumo falar que na casa de apoio é o lugar que Deus me guarda. A fonte, né? Entendeu? É o lugar que Deus, é uma fonte que Deus sempre está gerando algo dentro da gente. Eles nos ensinam muito, né? O tempo é curto, não dá para a gente falar, mas a gente aprende muitas coisas com as crianças. Às vezes a gente acha que está dando alguma coisa, mas quem está recebendo, somos nós. É verdade, é verdade. E lá tem um projeto de jiu-jitsu e projeto de judô. Né? E o projeto de jiu-jitsu, cara, eu treino jiu-jitsu também com as crianças, né? Temos o Janilson, que está aqui atrás da câmera, aqui também, que treina lá no projeto. Tem uma pá de irmão aqui que treina, né? Até a Renata também. Está parada por um tempo, mas vai voltar. Né? O Adriano vai voltar também, que está ali. Então, assim, a gente viu assim, muita evolução. E muito legal que a gente apanha das crianças de lá. Então é válido ressaltar que eles têm o maior prazer em pegar a gente assim, mas eles têm o incrível é isso, é aquela máxima, né, que virou moda e as pessoas não entendem o peso. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. São meninos pequenininhos que podiam pegar a gente e tirar onda, mas eles têm o coração de passar o que eles sabem. São crianças que, assim... Eu também tive a oportunidade de treinar lá, isso mesmo. Eles param, eles te ensinam, eles fazem, eles finalizam. E eles têm você, muito mas cuidado de não nos machucar. Exato. Porque tem crianças ali que eles podem te machucar. Te machucar de verdade. O Vitão, ele é o Vitão não é bem uma criança. Delicadinho.
menino. Vitão é um menino delicado, né? Então. Bem pequenininho, né? Pequeno. E aí é interessante também a gente aproveitar essa oportunidade. Você que não conhece, tem o Instagram da Casa de Apoio. Você pode conhecer, se Deus falar, tocar no seu coração para você estar participando dessa obra. Deixa aqui o link aqui do Instagram, tá? Pra você estar acompanhando aí. Tá aparecendo aí pra você. Dá uma olhada lá, entra E é lá. isso, conhecer, porque assim, eu acho que também, quando a gente investe em algo que a gente não conhece, não ama, é um dinheiro que vai suprir, lógico, uma necessidade, mas quando a gente participa de uma causa, quando a gente conhece, então conheçam, olhem, tem o Instagram também da tribo, onde a gente divide, né, as palavras, essas perguntas que a gente está fazendo aqui hoje, né, a gente recebeu lá, então fiquem de olho para vocês participarem dos próximos, que a gente, é isso que a gente quer, né, dividir, somar com a igreja, porque uma das coisas que é muito falada na tribo é isso, nós somos a igreja de Cristo, não é a tribo, a fulana, é um corpo. E falando nisso, em corpo, né, espalhado, temos uma pergunta aqui que é, existe projeto da tribo de Gade fazer trabalhos missionários em outras cidades, tipo abrir outras tribos em outras cidades, ou levar a tribo para outras cidades? Com certeza. O nosso sentimento é fazer uma missão inversa. A gente quer mandar gente do Nordeste, fruto da terra, para as nações, Da terra. para outras cidades, para outras nações. São vocês, gaditas, que vão incendiar as nações. Esse é o nosso desejo. Amém. O que queima no nosso coração é É enviar justamente vocês. isso, Não é a ideia de inchar a nossa igreja e crescer cada Não. vez mais. É um Não. tempo de preparo, mas que... É. Eu lembro a pastora Márcia, que provavelmente vai estar nos assistindo, ela chegou para mim e falou, Renato, falei para o pastor que eu ia embora. E ele falou, Deus te leve. Nem teve um sentimento assim, negócio. Mas a alegria dos pastores é enviar, gente, né? É ver acontecer. E eu mesma cheguei na tribo, pastor, não sei se o Brasil tem muito jeito, mas não. E ele sempre colocando, Renato, existe uma palavra que aqui será um celeiro de missionários, e não tem como ser um celeiro de missionários totalmente caído. Sim. Então, o Senhor vai nos levantar, e isso vai acendendo na gente aquilo de acreditar na terra que o Senhor nos deu, né? Que o Senhor nos fez possuir. As pessoas, elas se ofendem um pouco conosco, porque se alguém nos fala assim, olha, eu vou embora da igreja, vai, querido, vai na paz do Senhor, seja bênção aonde você estiver, porque a gente entende que a igreja de Cristo, ela é uma só. E a gente não prende ninguém a nós. Se a pessoa quiser passar um tempo, sair, voltar, o segundo ponto que nós tínhamos, ele tinha 2 portas. Era aberto nas 2 laterais, para entrar e sair na hora que bem entender, assim. Cria raiz, sim. Mas se você quiser sair por um tempo, não concordo com isso, vou embora. Seja bênção. Por quê? Porque a gente entende que se você recebeu a mensagem, você é um instrumento de Deus, você não foi feito para ficar ali, naquela igreja, sendo uma propriedade de um pastor. Né? A gente entende isso, e às vezes as pessoas acham que a gente não quer elas, não é isso. É essa liberdade que Cristo conquistou para nós. Então a gente não pode prender ninguém a nós, né? E ser muleta para alguém. Então, Certeza. isso às vezes ofende um pouco. Olha só, o tempo está corrido, né? Eu acho que dá para a gente fazer aqui a última pergunta, porque a gente falou de alguns pilares aqui da tribo, né? Falamos sobre o serviço, falamos sobre a tribo ser uma casa profética, mas uma das coisas que a tribo também se destaca muito é na questão da adoração. E tem uma pergunta aqui para vocês, falando o seguinte, agora falando para vocês, qual a visão dos senhores sobre a adoração? Então, a adoração é um estilo de vida, né, cara? Há muito tempo que as pessoas acham que a adoração tem a ver com música, né? Também tem, mas é mais um estilo de vida. Eu até falo sobre isso. Qual é a diferença de um cara que está com a vassoura na mão varrendo o templo, ou, né, algum lugar que é do Senhor, que está trabalhando na obra do Senhor, e um músico que está tocando guitarra. A única diferença é o instrumento, que um é a vassoura e o outro é a guitarra. Mas ali aquele som da vassoura está subindo da mesma forma como o som dos acordes. E a igreja, às vezes, não consegue entender isso, né? Ela acha assim, não, o cara que está tocando, Sim. o cara né, está em destaque, ele é o Tá em uma melhor. hierarquia mais elevada, E às né? vezes o som daquela guitarra está subindo, perturbando o ouvido do Senhor. O Senhor não quer nem ouvir aquela porcaria daquele som daquela guitarra, né? E o som daquela vassoura está subindo, sabe, como um som agradável a ele. Então, assim, eu falo também quando fala de adoração, muita gente vai para Davi, eu vou para Noé. Porque Noé, ele recebe uma palavra do Senhor, que ia chover, sem haver chuva, sem nunca ter chovido.
E ele constrói uma arca durante 100, alguns teólogos falam 120 anos. O cara fica construindo uma arca Sem nenhum sinal. sem nenhum aparente. sinal, Queria chover. permanecendo fazendo aquilo. Então, assim, eu falo isso muito. O som de adoração que saía na construção daquela arca era violento demais. E não era um som muito agradável aos nossos ouvidos. Era um barulho de prego batendo na madeira, madeira sendo cortada, mas subia como uma adoração, porque era uma obediência. Sim. Tinha a ver com obediência, né? Uma vida de obediência. Então, quando você entende isso, o som do teu coração sobe como um som agradável ao Senhor. As batidas do seu coração sobem como um som agradável ao Senhor, né? E nós falamos muito também sobre adoração profética, né, cara? Sobre acessar, né? Não cantar aquilo que eu quero cantar, mas aquilo que o Senhor quer que eu cante, sabe? E tirar essa onda de músico, né? Porque assim, hoje, em muitos lugares, o músico, ele adora mais a música do que ao Senhor. Músico é chato. Entendeu? E nós temos que entender que o Senhor está querendo levantar tangedores, né? Homens que não estão preocupados em fazer o acorde, mas é claro que você tem que aprender, você tem que tocar bem, mas não está preocupado em se mostrar que ele sabe mais do que o outro, mas em acessar o coração do Pai. O próprio Gregório, né, um exemplo disso. Eu sempre falo, tocava quase nada, cantava menos ainda, mas é algo que eu acho válido, né, o senhor falar um pouquinho para o pessoal. O que é essa essência? Eu mesmo passei por isso quando eu cheguei na tribo, que eu comecei a cantar, e o pastor, ele me botou para cantar, ele ficou vendo, ele daqui a pouco, Renata, então, vamos tocar comigo? O que eu acho mais interessante é isso, é você estar junto, é você aprender vendo o exemplo, não porque alguém te falou e te deixou lá para fazer. E toda vez que a gente posta algo no Instagram, o pessoal, onde é que eu acho essa música? Eu falo, então, não temos. É só da tribo. Então, divide um pouquinho com o pessoal sobre isso de como é que a pastora até fala sempre, bem no comecinho, todo culto era uma canção nova. Uma canção nova, né? Começou assim, a gente ia para a igreja, trancava a porta da igreja e ficava lá, né, adorando o Senhor com canções. E de repente era 3 acordes, 2 acordes e começava a vir a letra, né, cara? E aí, quando a gente foi ver, cada reunião que a gente ia, cada culto que a gente ia, era muito espontâneo. E a gente foi ficando estragado, né? 3 acordes, 2 acordes, para ser generoso. Porque eu já vi passar um culto todo com acorde só. Foi. Assim, né? Foi. E Cora, né? Hoje Cora não está aqui, Cora hoje é missionária, está casada com o Felipe, né? Faz uma falta danada também. E Cora, ela veio para cá, e Cora ela era aquela crente, né, pentecostal, né? E quando ela veio ensaiar a primeira vez com a gente, ela falou, tá, vamos ensaiar o quê? Eu falei, não sei, a gente vai orar e vai cantar. E ela, não, mas você me chama para ensaiar aqui, como é que é isso e tal? E daí ela começou a fluir também nesse som profético e acabou entrando nisso e, cara, a gente soltava ela, era a Bíblia o tempo inteiro. É isso que é legal explicar. É tipo, as pessoas acham que vamos fechar o olho e sair falando. E não, tipo, é você pegar a Bíblia e cantar. O quão poderoso bíblico, isso é no ambiente. Pegar o texto. É você já deixar de fato aquilo que já tem dentro de você sair, né? E aquilo que foi revelado pelo próprio Senhor, a Bíblia, né? A palavra a Bíblia é a palavra profética. Então, se você pega ela e libera aquilo que está escrito ali, é violento demais, cara. É violento demais. O ambiente é tomado. É algo muito forte. É sobre o relacionamento, né? Tipo, uma vez o pastor pregou aqui, ele falou sobre Jesus, né? Que precisou ter alguém para ir dar um beijo, porque ele estava tão misturado que ninguém sabia mais quem ele era. E um dia a gente estava na porta da igreja conversando e tal, e chegou um rapaz, encostou e falou, boa noite. O pastor estava sentado, a gente estava em volta assim, todo mundo. Ele, tem como você se chamar o pastor da igreja? Aí ele, pois não, pode falar, sou eu. A gente está tão junto, está tão assim, e isso é com o Senhor. É quando a gente está tão junto com Ele, a gente não tem como revelar outra coisa, né? Manifestar outra coisa. Quando a gente está alinhado com a palavra dele, o cantar, o que ele diz, é consequência natural. Eu já fui para uma igreja de músico fera, né, tocando e tal, e aí quando a gente foi ministrar um louvor, Deus falou comigo, cara, fica tocando ré, e me adora com nota ré. Ficamos 45 minutos tocando ré, e adorando. Imagina para os músicos passarem a semana em casa ensaiando, Pastor escala. Álvaro Júnior vai vir tocar aqui. O quê? Ré. É isso. Tocar ré. É o que o Senhor quer escutar hoje. Acho que a gente pode fazer uma pergunta aqui, né? Para encerrar. O que é que a gente queria saber? Acho que Renata também tem essa curiosidade. Qual o conselho que vocês poderiam deixar aí para os jovens, né? Que desejam se lançar na missão, até pela experiência que vocês contaram no início, e não ter condição de pagar um curso,
mas a gente tem um desejo de servir o Senhor. A gente queria saber assim, qual conselho vocês poderiam deixar aí para aqueles que desejam fazer Bom, missões, mas não têm da condições. minha parte, eu digo assim, seja o melhor na sua igreja local, na sua casa. Cumpra a missão aqui, para que depois você seja enviado. Porque missão não é um escape para fugir da família, não é um escape para fugir da sua igreja local. Quando você for o melhor e as pessoas sentirem a sua falta na igreja local, aí sim você está pronto para ser enviado. Porque às vezes a gente quer se livrar de alguém, não, vai para missões. Não, não pode ser assim. Você tem que ser aquela pessoa imprescindível. É como um campo de guerra, cara. Tu tem que estar preparado para entrar, né? Se tu vai sair da tua terra para um lugar onde você não conhece. Porque se você não consegue servir aqueles que estão próximos de você, quem dirá um outro povo, uma outra nação. Eu acho que é bem a história de vocês, né? Tipo, vocês não vieram pastores, vocês se tornaram pastores pelo exercício que já era natural. Então, tipo, um missionário que virou meio que um status, né? Eu sou missionária. Mas um missionário, depois ele é enviado, depois ele tem um nome. A gente servia na igreja local, Júnior chegava cedo, limpava a igreja, ajudava a montar todo Trabalhávamos com crianças também, né, Lu? Eu trabalhava com as crianças da igreja, então a gente amava a nossa igreja. E eu cantava, eu fazia música para as crianças. Massa. Eu cantava, né, Lu? Lembra? Ele era um ministro de louvor lá na salinha das crianças. Kids. Ensinava através da música. E eu amarradão, era algo a gente muito, amava isso, não precisava isso, de outro lugar para nós. Amava isso, né? cara. Sempre fizeram aquilo que o Senhor confiou a vocês com amor, né? Com excelência. E uma das coisas assim, quando o Senhor quer te mandar para um lugar, ou te enviar para um lugar, você sentiu isso no teu coração, esse desejo, o Senhor está revelando um lugar para você, Ele vai te levar, Ele vai te manter, né? Ele vai te impulsionar, tu vai ver que as coisas vão começar a acontecer para te empurrar para aquele lugar, né? O que eu vejo muito hoje, as pessoas ficam agarradas muito em coisas também. Né? Já tem a palavra, já é dedicada, tal, mas como é que eu vou viver? Mas como é que eu vou... Cara, se lança. O recado que eu tenho é se lança. E fica olhando, né, o que está distante, ao invés de olhar para o que está perto. Tem muita gente, eu quero ser missionário, mas não participa das orações, não participa dos cultos, né? Coisas mais básicas, não participa. Eu vejo que espiritualiza muito. Por exemplo, Deus vai me enviar para os Estados Unidos. Se eu sei que Deus vai me enviar para lá, eu minimamente tenho que começar a fazer um curso. Mas não, você espiritualiza e esquece das coisas naturais, da sua parte no processo. Você precisa, né, encarar. O que eu falo, o recado que eu falo para a juventude, ore mais, busque mais o Senhor. Seja louco por Ele, comece a fazer coisas que você não faz, jejue, mano. Acho que assim, um dos erros, né, que a galera por aí comete é o desejo de fazer uma missão sem conhecer o dono da missão. Acho que a galera se frustra muito porque querem fazer uma missão sem ter nenhum conhecimento. Eu sempre tive muito medo de ser peso. Por exemplo, tem pessoas que ao invés delas serem uma bênção, elas acabam dando mais trabalho. E eu sempre falava, meu Deus, se eu chegar numa missão, no mínimo que eu preciso fazer é... Contribuir, né? Contribuir, fazer alguma coisa que possa ser útil no lugar. Porque às vezes eu vejo missionários que eles chegam nos lugares, eles acabam sendo pesados demais. Né? Não desenvolvem a missão. Eu digo que são os missionários moderninhos, né, cara? Sim. Os mochileiros. Os mochileiros, eles tentam... Quer se aventurar, né? Eles entram, eles romantizam muita coisa, vêm e querem fazer a vida deles, né? Muita gente usa a missão para poder ter status e às vezes está aqui e divulga um cenário pobre, um cenário... Eu sou muito contra isso aqui no Nordeste. Vem para cá e mostra a miséria, mostra o caos, para levantar recursos no Sudeste, né? E o povo do Sudeste olha, nossa, como tem miséria lá. Então, vem ver se tem miséria. Vem ver, eu vou falar, vem ver se tem miséria aqui, cara. Você vai ver que aqui é muito próspero. E todas as vezes que a gente vai para lá, a gente fala como é rica essa terra, como é preciosa, né, Júnior? Com certeza, a gente cara. A gente sempre está exaltando as qualidades que tem. E eu não sei se isso é porque, assim, muitos missionários que eu vejo chegam lá e falam, nossa, lá tem gente que passa fome, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Vai levantar uma oferta, né, irmão? Só que quando eu vou para lá, eu falo, cara, é próspero demais. Cara, é bênção demais. Mano, lá em Petrolina é um oásis. Se você for na orla, você vai ver Ferrari. Tu vai ver Ferrari passando. Então, assim, o povo é rico. Então, tu vai ver. Então, não sei se isso ajuda muito. Não comove muito para levantar a oferta. Mas assim, valoriza a gente vê, o povo, né? A gente vê a mão de Deus aqui, cara. Uma região muito abençoada. Onde nós vivemos aqui é abençoado. Muito abençoado. Então é isso, né, Renata?
É isso. Já deixar para o pessoal para o nosso Instagram é @igreja.tribudeguide, para vocês estarem Coloca lá aí. acompanhando e participando, né? Os próximos a gente está lá sempre com a caixinha de pergunta para vocês estarem interagindo com a gente, estar participando, porque assim a nossa ideia é justamente dividir o coração, porque os nossos pastores sempre nos ensinam que Deus liberou sobre nós não é para nos fazer especiais ou melhores do que ninguém, é para a gente sempre compartilhar com outros e levar. Tem Então alguém que possa ver esse programa, né, que nós estamos gravando aqui e falar, cara, é isso. eu quero Eu sou ver, o cara que dirige a van da igreja. eu quero me lançar e é isso aí, entendeu? É isso. É isso. Valeu? É Então é isso. isso. Então foi. Esse foi o primeiro episódio, tá? Em breve estaremos gravando o segundo. Então Deus te abençoe. Espero que... Eu tenho certeza que você foi abençoado com essa palavra aqui. Então fica ligado. Em Compartilha breve com alguém que você tem o sabe segundo que... episódio. Valeu, Manda pessoal. para seus sentir. amigos, compartilha o canal e acessa lá o Instagram da Valeu, igreja. turma. Valeu. Por dentro. Valeu, tamo junto. Deus É abençoe. isso.